Olá, meu nome é Jackson, mas você pode me chamar de Jack. Pessoal, quero falar com você sobre dom de profecia. Eu sei que no Brasil tem tido uma ressurgência da discussão sobre cessacionismo versus continuismo, mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com aqueles que, assim como eu, acreditam nos dons do Novo Testamento, tá bom? Acreditam, são continuistas ou carismáticos ou pentecostais, como você queira chamar. Eu quero responder a pergunta nesse vídeo o que fazer? O que fazer quando, após ouvir uma profecia? O que devemos fazer logo após ouvirmos uma profecia, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer após ouvir uma profecia chama-se aguardar. O que fazemos em primeiro lugar? Aguardamos. Veja bem, a Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 19, diz assim: não apaguem o espírito. Verso 19, verso 20. Não desprezem as profecias. Verso 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O apóstolo Paulo diz que nós devemos não apagar o espírito. Como não apagamos o espírito? Como não extinguimos o Espírito Santo em nossas vidas? Não desprezando as profecias. Verso 20. Não desprezem as profecias. E por que Paulo manda nós não desprezarmos as profecias? Ora, no período de Paulo, as profecias, haviam muitos falsos profetas. Então, Paulo manda não desprezarmos porque nós seremos tentados a desprezar, tá bom? Então, presta atenção comigo. Ele vai dizer, não desprezem as profecias. Se você já sentiu vontade de desprezar o dom de profecia, saiba que a Bíblia está mandando você não fazer isso. Verso 21 diz assim: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ouça a profecia. Ouça tudo o que foi dito. Examine tudo e retenha aquilo que é bom. Aquilo que é de Deus. Eu vou mostrar para vocês um quadro que o Wayne Grudem mostra na sua sistemática. Página 898. Se você tem a sistemática do Grudem, eu peço que você leia essa página aqui. Página 898. Você pode voltar até a página 898. Ele vai falar sobre essa dificuldade que é profetizar no Novo Testamento. Ele vai falar que existe uma diferença entre a recepção da revelação e a forma como o profeta fala. Então, sempre quando você ver um profeta falando, você vai ver uma humildade nele falando sobre a dificuldade que é transmitir aquela profecia. O profeta é de Deus, um homem de Deus, quando está profetizando, ele não precisa levantar a voz e dizer assim, diz o Senhor, como era no Antigo Testamento. Mas você vai notar para ele que ele carrega um peso muito grande, um fardo muito grande. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é aguardar. É aguardar. O apóstolo Paulo manda nós aguardarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 20, não apague o espírito, não despreze as profecias. Já não sai dizendo, já não sai rindo, fazendo chacota quando você ouve uma profecia. Não faça isso. Aguarde, examine a profecia, sonda o teu coração ao ouvir a profecia. Bom, eu tenho aqui uma colinha. Paulo também ele vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, ao capítulo 14. Ainda que nesse contexto aqui esteja num contexto de igreja local, tá? Mas a primeira coisa que eu diria para você é ouça e aguarde o cumprimento da profecia, tá? A segunda coisa que devemos fazer ao ouvir uma profecia é julgue a profecia. Julgue a profecia pela Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora com as tragédias em Belo Horizonte, sempre quando acontece alguma tragédia, levantam dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que lembra das Escrituras, lembra do que a Bíblia diz, que Deus pode estar irado, julgando uma cidade, às vezes uns profetas, e às vezes levanta um outro grupo que não, Deus não vai fazer isso, Deus não está fazendo isso, né? Que também, de certa forma, são profetas. Quando você diz Deus está fazendo isso, você está se colocando como profeta. E quando você diz também Deus não está fazendo isso, você também está se colocando como profeta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma coisa que tem me perturbado muito nos nossos dias, que é uma espécie de snobismo cronológico, como dizia o C.S. Lewis.
As pessoas olham catástrofes naturais e elas correm para dizer que não é Deus que está julgando uma nação. Fiquem tranquilos. Não é Deus que está julgando a gente. Não é Deus que está pensando. Não é Deus. É um desespero para lançar um falso consolo. Por quê? Essa ideia de sinais do céu, trovões, chuva, ventania, e isso ser reflexo de um Deus irado, isso soa muito primitivo. Isso soa, essa ideia de... Deixa eu ver na minha cola aqui. Isso soa com essa ideia de religiões primitivas. Não combina com o homem do século XXI olhar para um furacão, olhar para uma tempestade, olhar para isso e dizer, nossa, Deus está irado. Pois bem, a Bíblia diz em Romanos 1:18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela na natureza. Tanto que os catecismos reformados ensinam às nossas crianças o quê? Como que Deus se revela? Na natureza e na sua palavra. O que a natureza revela de Deus? As crianças da nossa igreja repetem: seu caráter, lei e fúria. O primeiro intuito que temos ao olhar um furacão, uma chuva, uma tempestade, é sim temor de Deus. Você precisa de muito tempo de teologia rasa para retirar esse temor de dentro do seu coração. Tá bom? Então, quando olhamos... E deixa eu dizer uma coisa. Eu estou aqui em Porto Alegre. Há uns 4 anos atrás, em janeiro, nós tivemos um furacão que passou por aqui. Eu me lembro que nós estávamos em casa e tinha uns irmãos, eles dormiram na nossa casa. Tamanho foi o estrago que aconteceu em Porto Alegre naquele furacão. A minha esposa e eu saímos de carro um dia depois. Nós andávamos por uma avenida próximo ao centro de Porto Alegre. A minha esposa olhou um poste de ferro e o poste estava retorcido, todo retorcido. E a minha esposa disse, olha ali, meu amor, o poste todo retorcido, parecia um canudo retorcido. Quando nós olhamos para todos os outros postes, parecia filme, todos os postes estavam retorcidos. Eu disse para minha esposa exatamente assim, cidade que eu moro, Deus está irado com a nossa cidade. Deus está irado com o ocultismo na nossa cidade. Deus está irado com a igreja da nossa cidade. Deus está irado conosco, com a nossa apatia. Então assim, cara, você olha as chuvas de hoje em dia, parece que elas estão arrancando um pedaço do chão. Tô falando aqui da minha terra. Eu vejo Deus está irado conosco. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Deveríamos chorar diante de Deus. Então é muito a calhar nesse momento. Quero que você pense isso. Em segundo lugar, julgue a profecia. Julgue por onde? Pela Bíblia. Olha o que diz Wayne Grudem no livro O Dom de Profecia, do Novo Testamento aos dias atuais. Página de número 291, parte B. Certifique-se de testar as profecias, de avaliá-las, de acordo com a Escritura e com tudo que você sabe ser verdadeiro, independentemente de quão madura a pessoa seja na vida cristã, da frequência ou dos resultados poderosos alcançados por meio do dom da profecia. Tal pessoa jamais estará livre da avaliação do povo de Deus reunido. Julgue, analise, julgue pela Bíblia. Então Deus pode falar a uma cidade? Pode. E alguém vai dizer, mas por que tu não fala pra tua? Por que tu não fala pra essa? Cara, se é Deus, cala tua boca. Como que eu sei se é Deus, pastor? Primeiro, aguarda. Segundo, julgue pela Bíblia. Você já viu isso na Escritura? Você já viu ocorrer isso? Deus pode falar esse tipo de coisa? Sim. As catástrofes naturais revelam uma ira de Deus? Sim, cara. Óbvio que revela. Isso não quer dizer que nós não vamos ajudar, não vamos acolher, não vamos nos preocupar, não vamos chorar, não vamos amar. Não é dizer isso. Não estou dizendo isso. Só que a Bíblia diz isso. E eu noto que os cristãos hoje em dia eles não falam sobre isso.
Sabe, parece que é uma coisa muito primitiva ficar, Deus está irado. Claro que está irado. Óbvio. Romanos 1,18. Os catecismos também concordam, fazem eco à escritura. Catecismos reformados. Eu não sei, gente. Bom, então em segundo lugar, vamos lá. Julgue pela Bíblia, tá bom? Terceiro, o que fazer? Então, primeiro, o que você faz? Aguarda. Segundo, julga a profecia, tá? A profecia. Em terceiro e último lugar, julgue o profeta após a profecia. Julgue o profeta após a profecia, não antes. Passou, você aguardou, sondou teu coração, analisou, não saiu dizendo que não e nem sim, julgou a profecia com base na Bíblia. Agora vamos julgar o profeta. Como que nós julgamos o profeta? Muito fácil. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Escutem isso aqui é poderoso demais. Como você julga um profeta? Aqui não é sobre julgar a profecia agora. Aqui é sobre julgar o profeta. Deuteronômio 13, verso 1 ao verso 3. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, veja bem, então Moisés está dizendo, o cara veio, falou um sinal, falou um prodígio e isso ocorreu, tá? A profecia era verdadeira. Agora vamos analisar o profeta. E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês o amam, se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Então, o profeta vem, ele anuncia um acontecimento, um prodígio, e aquele negócio ocorre. E depois disso ele diz para você assim, tá, agora vamos adorar um outro Deus. Vamos adorar uma outra divindade. Ele usa esse dom carismático dele, não para o reino de Deus, mas para uso próprio. Então vamos adorar um outro Deus agora. Ele quer desviar você da escritura. Aí você não ouve, porque a Bíblia está dizendo que Deus está colocando você à prova. Deus está sondando você. Deus está provando você. Veja bem. Como que a gente nota a postura de um profeta? Como que a gente nota a postura de um profeta? Bom, primeiro de tudo que o profeta ele não tem prazer no que ele está falando. Principalmente quando ele está anunciando um juízo, ele não tem prazer. Eu costumo notar uma coisa. É óbvio que isso eu não levo para todos os casos, mas eu costumo notar se o profeta, quando ele está falando, se ele está acompanhado de lágrimas nos seus olhos. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 3 e verso 18. Diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo estava alertando a igreja sobre lobos, sobre inimigos da cruz, e ele não falava isso com um sorriso nos seus lábios, não havia zombaria nele, ele falava isso com lágrimas nos seus olhos. Você quer conhecer um profeta, um homem de Deus? Olha a postura dele, como que ele se dirige para as pessoas que ele está falando. Se há compaixão, se há amor, se há afetos, se há aquilo que o apóstolo Paulo falou de entranháveis afetos, se você vê lágrimas do profeta, se você vê que aquilo é pesado para ele, pense bem, analise bem, note a postura do profeta. Jeremias, Daniel eram homens que eles estavam profetizando ao povo, e isso lhes doía o coração, isso quebrava eles por dentro. Eles oravam em nome do povo, porque eles faziam parte daquele povo. Então, em primeiro lugar, aguarde. Em segundo lugar, julgue a profecia pela Bíblia. Em terceiro lugar, julgue o profeta com base em Deuteronômio, capítulo 13. É isso, pessoal, tá bom? Sim, o vídeo ficou longo, mas é isso aí. Se inscrevam aqui no canal, tá? Aperta o sininho, não sei que lado que tá, se inscreve, compartilha esse vídeo, marca seus amigos, e é isso, tá bom? Então, tinha mais coisa pra falar, mas é isso, basicamente é isso. Tá bom, pessoal? Então é isso, falou!